Você vai conhecer agora a história de uma mulher cristã condenada à morte pela lei de blasfêmia no Paquistão. Mas ela não perdeu a fé e pode ter mais uma chance. Os tribunais superiores concordaram em ouvir o seu apelo. Seu nome é Asia Bibi. Ela é a primeira mulher a ser condenada à morte no Paquistão pela lei de blasfêmia do país. No final de julho, o tribunal emitiu uma boa notícia. Mesmo ainda estando atrás das grades, sua execução foi suspensa pelos tribunais superiores, pelo menos por enquanto. Algo como isso nunca aconteceu antes. Isso é absolutamente algo positivo. Mas essa decisão não garante que sua sentença de morte seja cancelada. Asia Bibi é cristã, esposa e mãe. Ela foi presa há 5 anos e foi condenada à morte. Ela estava com seus colegas de trabalho e uma mulher lhes ofereceu algo para beber em outro copo que não era o dela. Uma discussão seguiu e logo no dia seguinte essas mulheres muçulmanas a acusaram de insultar o profeta Mohammed. Mesmo que não havia nenhuma prova, ela foi condenada à morte. Ma l'accusa è stata sufficiente perché la donna fosse condannata a morte. Eishan é a caçula de 5 irmãos e tinha apenas 9 anos de idade quando sua mãe foi presa. Agora, depois de tudo que aconteceu, peço para rezar para minha mãe, para minha família, para a liberdade dela e para a liberdade de todos os cristãos. O caso de Asia Bibi ganhou atenção internacional e talvez seja por isso que os juízes lhe concederam um apelo. Muitas vezes as vítimas não são apenas aquelas atrás das grades. Os cristãos são uma minoria na lei da blasfêmia. Um homem cristão de 26 anos foi acusado de blasfêmia. Todo o seu bairro foi incendiado. O incrível é que 80% dos acusados do incêndio foram libertados mais tarde. As minorias religiosas representam cerca de 2% da população do Paquistão. Mesmo assim, elas são responsáveis por 50% dos casos de acusação de blasfêmia. E não é necessária nenhuma prova. A acusação é simples o suficiente para ser preso e talvez condenado à morte. A data de apelo de Asia Bibi ainda não foi anunciada. O Papa Francisco escolheu um novo destino para viajar em novembro. Ele vai para a República Central da África. E de acordo com o bispo local, apesar de ser um país que sofre com tantos problemas sociais como a violência e a fome, ainda existe esperança. E o Papa vai se surpreender com o tamanho da fé desse povo. O Papa deixou muito claro que ele tem a intenção de visitar a África e disse isso mais de uma vez. A primeira foi em janeiro, enquanto estava voltando de sua viagem ao Sri Lanka e Filipinas. Na reunião maciça de sacerdotes em Roma, ele repetiu esse desejo. Se Deus quiser, estarei em África. Se Deus quiser, vou visitar a África em novembro. Em primeiro lugar, a República Centro-Africana e depois Uganda. Tem a possibilidade de visitar o Quênia, mas isso ainda não é certeza devido a problemas de logística. A visita ocorrerá no final do mês e o Monsenhor Juan José Aguirre vai acolher o Papa na República Centro-Africana. Estamos muito felizes que a República Centro-Africana será capaz de receber o Papa. Não só católicos, protestantes e muçulmanos também verão a visita como uma bênção divina. Este bispo espanhol, missionário camboniano, viveu no país por mais de 36 anos. Nestes últimos 2 anos, ele testemunhou a violência causada pela Seleca, uma facção jihadista, e os seus inimigos anti-Balaka. Ambas as facções são igualmente sanguinárias. Cada uma delas oprimem uma população que já luta para sobreviver à fome devastadora. O Papa vai encontrar uma enorme quantidade de pessoas pobres, que vivem com menos de €1 por dia, e ainda assim vai achar que essas pessoas são muito religiosas. Mas o povo da República Centro-Africana não deve ser definido unicamente pela pobreza. O Papa vai encontrar pessoas que lutam para sobreviver e que desejam viver profundamente.
Estas são fotos de sua diocese de Bangassou. Há poucos dias, os bispos da República Centro-Africana se reuniram com o Papa durante a visita ad limina. Dom Juan José Aguirre não foi capaz de atender porque tinha tido um ataque cardíaco, o terceiro nos últimos 3 anos. Semanas mais tarde, depois de se recuperar, ele visitou Roma. Desta vez, falou com o Papa Francisco. Toda a população da República Centro-Africana tem grandes esperanças de que o Papa, simplesmente pela sua presença, vai abençoar o nosso processo eleitoral e o resultado dele. Esta é uma das principais pessoas que espera os resultados através da visita do Papa, a eleição de um novo presidente que vai dar ao país uma estabilidade necessária. Outro é o desarmamento das milícias, muitas das quais são compostas de crianças-soldados. Apesar das dificuldades, como diz Dom Aguirre, ainda existe esperança e o país lhe deu uma nova perspectiva sobre a vida e a fé. Se eu nascesse uma segunda vez, faria tudo da mesma maneira. Assim como o poeta Pablo Neruda diz, confesso que vivi. Minha vida foi repleta de momentos preciosos, momentos que fazem o meu coração inchar com gratidão. Para encerrar esse bloco, a gente vai ver a história da irmã Brige. Ela diz ter recebido de Deus uma missão muito importante. Durante décadas, ela tem ensinado a milhares de sacerdotes de todo o mundo. Contou sua história 1 milhão de vezes, porque a irmã Brige McKenna tem uma história e tanto para contar. Os médicos a disseram uma vez que ela ficaria presa a uma cadeira de rodas. Mas um dia ela foi milagrosamente curada. Mas isso é apenas um incidente em sua jornada espiritual inspiradora. Enquanto orava diante da Eucaristia em 1971, ela disse que Jesus lhe deu uma missão clara quanto ao sacerdócio. Fale aos sacerdotes, diga-lhes o que eu vos disse. Vou usar você para isso. Durante 5 a 6 horas, eu fiquei apenas em algum tipo de experiência de êxtase e vi todo o processo de uma ordenação. Então eu chorei. Ela se lembra como se fosse ontem. Ela disse que Jesus contou a ela que haveria crise e escassez no sacerdócio, e Jesus pediu-lhe para ministrar aos sacerdotes e reforçar a sua vocação. Foi uma conversa, ela acrescenta, em que Jesus falou e ela fez perguntas e obteve respostas. Eu disse ao Senhor, o que está errado com o sacerdócio? E claramente ouvi em meu coração, o que você quer dizer? O que há de errado? É o meu sacerdócio. Eu já lidei qualquer coisa que não é perfeita? Na sequência desse fato, durante anos, ela tem ministrado a milhares de sacerdotes em todos os lugares do mundo. Ela diz que os anima, os encoraja, adverte e os desafia. Ela cumpre a sua missão pensando nas palavras que Jesus disse. Muitas das minhas vocações nunca foram concretizadas. Eu quero que você vá para o mundo. E eu quero que você fale com as famílias sobre o que significa ser sacerdote e a bênção que é. Mais visões e experiências sobrenaturais já aconteceram depois, incluindo a graça de poderes de cura. Ela diz que não é ela que faz, mas que Jesus a usa como um instrumento. E em meio a tudo isso, ela manteve o senso de humor. E então as pessoas vêm e falam, você pode me dizer o futuro? Eu vou virar bispo? E eu digo que Deus não me diz essas coisas. Durante todo esse tempo, ela já teve altos e baixos. A igreja tem enfrentado desafios e até mesmo a humilhação. Mas a irmã McKenna diz que isso é uma coisa boa, porque há mais atenção agora em formar sacerdotes com uma verdadeira vocação. O prestígio do sacerdote, ela diz, não é mais terreno. E você vai ver daqui a pouco a história de uma garotinha com paralisia cerebral que usa a tecnologia para perceber o mundo.